que vai acontecer? Quais são os 2 fatores necessários para que ocorra a reação? Um deles é a colisão, certo? É a colisão para a quebra da ligação. Então, se a gente aumenta a temperatura, o que vai acontecer com o número de colisões? Vão aumentar. Vai aumentar, certo? Aumenta o número de colisões. Aumentando o número de colisões, a probabilidade da quebra da ligação é muito grande, certo? Então, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Será que aumenta ou será que diminui? Aumenta. Vai aumentar. Por que na sua casa tem geladeira? Para desacelerar a velocidade com que estraga os alimentos? Perfeito. Porque o processo de deterioração é uma reação química, certo? Não é isso? Então, quando a gente diminui a temperatura, você desacelera o processo. Perfeito, Lari. Ok? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Ok? Outro fator é a superfície de contato. Pergunta: alguém aqui já ouviu a expressão que estômago não tem dente? Não, professor. Não. Não? Deve ser do meu tempo, deixa pra lá. Mas certamente vocês já ouviram falar que quando a gente come, a gente precisa mastigar no mínimo 32 vezes cada garfada. Já ouviram falar disso? Sim, eu sempre falo. Não é? Por que será? Porque quanto mais você mastiga, mais a comida ela vai pro seu estômago, e minha mãe fala que a gente fica mais satisfeita, mais rápido. Como é que é, Gabi? Repete, meu bem. Quanto mais você mastiga, a comida ela vai mais digerida pro estômago. Então, você acaba se saciando mais rápido. Mais digerida, você quer dizer mais triturada. Isso. Mais triturada. Ah, tá. Isso mesmo. Então, por exemplo, né? Esse daqui é um grão de arroz, ok? Imagina só, você bota... Quem não tá vendo? Tem alguém que não tá vendo? Tudo bem. Então, imaginem vocês que isso daqui é um grão de arroz. O Joãozinho pegou, em vez de mastigar a comida, ele simplesmente deu 2 mastigadas e engoliu, ok? Então, olha só. O arroz chegou lá no estômago, olha o contato, né? Dele com o suco gástrico, que é o ácido clorídrico, ok? Ou seja, o ácido entra em contato com toda a superfície do arroz. Agora, se o Joãozinho mastiga o arroz, o que acontece? A gente está aumentando ou diminuindo a superfície de contato? Aumentando. Você está aumentando, né? Em cada traço desse que eu coloquei aí, vermelho, é por onde o suco gástrico terá contato, né? Terá contato com o reagente, no caso aí, o arroz, ok? Então, olha só, quanto mais triturado for o reagente, mais rápido ele será consumido, né? Então, quanto mais triturado o alimento, mais rapidamente o ácido clorídrico presente no estômago vai consumir, vai dissolver o alimento. Então, o que a gente pode concluir? Que quanto maior a superfície de contato, o que vai acontecer com a velocidade? Aumenta a velocidade, né? Então, quando você mastiga bem o alimento, a sua digestão, que é o processo químico, vai ocorrer de maneira mais rápida. O contrário também é verdadeiro. Se você não mastigar direito, a superfície de contato é menor, portanto, a velocidade da reação também diminui. Tudo bem? Sim, eu. Ok? Muito bem. Em relação à pressão. Imaginem vocês que nós temos um recipiente, ok?
e esse recipiente contém determinado reagente. Ok? Em dado momento, o que a gente faz? Imaginem que isso daqui, ó, em cima não é uma tampa, ok? Isso aqui é um êmbolo, tá? E aí nós colocamos sobre este êmbolo determinado peso. Esse peso, então, vai deslocar o êmbolo. Tá? Então, nós teremos aí um aumento ou redução do volume. Estão me ouvindo? Sim, Pro. Sim. E aí, o que aconteceu com o volume? Diminuiu? Quando o volume diminui, o que acontece com a pressão no interior desse recipiente? Aumenta. Aumenta. Olha só. Para que haja reação, as moléculas precisam se chocar, certo? Quebrar as ligações. Então, quando você tem uma pressão maior, ou seja, olha, diminuiu o recipiente, a pressão aumentou, então as moléculas estão mais próximas, a probabilidade delas se chocarem é maior, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Existe uma grande chance de quebra de ligação, e o que vai acontecer com a velocidade da reação, se a pressão aumentar? Aumenta também. Aumenta também, porque aumentou a probabilidade de fusões, certo? E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a pressão, por exemplo, aqui, ó, neste primeiro, as moléculas estão mais distantes, então a probabilidade delas se chocarem é menor, certo? E a energia também vai ser menor. Então, o que vai acontecer com a velocidade dessa reação? Ela vai diminuir. Tudo bem? Sim, Pro. Ok, muito bem. Outro fator é a concentração. Né? Outro fator seria a concentração. Então, olha só, se nós temos pouca quantidade de reagente, o que acontece? A probabilidade de choques é menor do que se você tiver maior quantidade de reagentes. Ok? Então, quanto maior a concentração, maior o número de colisões. Aumentando o número de colisões, maior a velocidade da reação. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a concentração, menor o número de colisões, menor o número de choques efetivos e menor a velocidade da reação. Ok? Nossa, a gente está tendo uma obra aqui na rua da Sabesp e está passando trator toda hora aqui na frente. Tudo bem, gente? Sim, Pro. Vou fazer algumas perguntinhas. Fazer algumas perguntas, tá? E eu gostaria que vocês me dissessem qual é o fator envolvido. Ok? Então, olha só. Fala. Alguém vai falar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, olha só. Vou ler uma situação aqui e eu quero que vocês me digam qual é o fator que está envolvido, ok? Na digestão dos alimentos, ocorre uma série de reações químicas. Explique, levando em conta a velocidade das reações químicas, por que é benéfico mastigar bem os alimentos. Estão me ouvindo? Sim, Pro. Isso aí é da superfície de contato, igual a Barbassa falou, não é? Por que é benéfico mastigar bem os alimentos? Por conta? Não é para quebrar as moléculas, Pro? Para Triturar? e aumentar o quê? A superfície de contato. A superfície de contato. Perfeito. Aumentando a superfície de contato, você altera a velocidade da reação, aumenta a velocidade, certo? Mais uma.
ainda considerando as reações envolvidas na digestão dos alimentos, explique, levando em conta a velocidade das reações químicas, porque não é benéfico tomar líquidos, principalmente gelados, do ponto de vista químico durante as refeições. De novo, explique por que não é benéfico. Por que não é benéfico tomar líquidos e principalmente gelados durante as refeições, do ponto de vista químico. Por que não é benéfico? Porque resfriando a temperatura vai desacelerar a velocidade de reação, de trituração, de digestão. Opa, muito bem. Aí, ó, nesse contexto, nós temos dois fatores envolvidos. O primeiro é a temperatura, perfeito. Então, quando você ingere o líquido, principalmente gelado, o que vai acontecer? Você está resfriando o sistema, né? Resfriou o sistema, o que vai acontecer? A digestão. Ela vai ficar lenta, vai ter que aquecer tudo de novo, né? O nosso estômago tem uma temperatura ótima para trabalhar, que a gente chama de ótima, é uma temperatura exata, uma temperatura perfeita para trabalhar, né? Então, quando você acrescenta o líquido gelado, você está modificando essa temperatura, ele vai ter que reaquecer. Então, o que vai acontecer com esse processo? Vai retardar, vai diminuir a velocidade. Qual seria o outro fator? Poderia ser a concentração, professora? Tipo, você coloca mais líquida e vai encher o estômago, não sei, aí as moléculas vão ficar mais separadas? Difícil de ter choque? O que existe dentro do estômago? O ácido. É o ácido clorídrico, certo? Uhum. E tem um pH baixo, o pH dele é em torno de 1, 2, ou seja, ele é super ácido, né? Então, se a gente acrescenta água, ou seja lá o que for, refrigerante, seja lá o que for, o que você está fazendo com a concentração desse ácido? O que está acontecendo? Quando a gente acrescenta um líquido, a gente estudou isso lá no bimestre passado, no começo do ano. Como é que chama esse processo? Como é que chama? Quando a gente acrescenta um líquido. Vamos, gente, um por vez. Adição. É neutralização? Adição? Não, começa com D. Dissolução, de mistura. Não, de Oh, my Deus. diluição, né? Ou seja, você está acrescentando solvente, né? Ok? Então, você está diluindo, você está diminuindo a concentração. Se você diminuir a concentração, o que vai acontecer com a velocidade? Vai diminuir. Diminuir, o ácido está mais fraco, como é que ele vai consumir o alimento que você comeu? Né? Ele vai consumir, mas ele vai consumir de maneira mais lenta. Ou seja, tomar líquido durante as refeições retarda o processo da digestão, torna a reação mais lenta. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim. Sim, Bruno. Tudo bem. Professora, Diga, querida. eu já vi um negócio de, tipo, de tomar chá depois, principalmente as coisas de oriental. Mesmo assim, não é indicado? De novo. Fala de novo, que eu não entendi. Eu já li a respeito sobre tomar chá depois da comida. Isso você acha que é ruim também? Do ponto de vista químico, ó, se você for parar para pensar que o chá está pelo menos numa temperatura mais elevada, o fator da temperatura a gente deixa de fora, mas de qualquer forma você está diluindo o ácido que está dentro do seu estômago. Certo? Porque o chá não é ácido, não é verdade? O chá não é ácido. Então, quando você está quando você está tomando o chá, você está diluindo o ácido clorídrico. Diluir o ácido clorídrico de qualquer maneira, o que está acontecendo com a velocidade? Diminuindo. Tá bom. Está diminuindo, ok? Não pela temperatura, mas pela concentração. Tudo bem até aqui? Professora, mas isso também acontece quando você vai almoçar, sei lá, tomando refrigerante, alguma coisa? Aí isso pode ocorrer essa reação? Sim, senhor.
No caso do refrigerante, vai ocorrer pelos dois fatores, pela concentração e pela temperatura, que normalmente o pessoal toma bem gelado, né? Embora o refrigerante seja ácido, ele tem um pH em torno de 3,5, mas o pH dele ainda é mais elevado do que o pH do ácido clorídrico presente no seu estômago. Então, sim, ele vai diminuir a concentração do ácido. Ok? Porque tem diferença de acidez aí. Então, você está diluindo, de qualquer forma, você está diluindo o ácido. Menos, mas está diluindo. Tá bom? Entendi. Tá bom. Obrigado, professor. Muito bem. Perfeito. Agora eu quero que vocês, por gentileza, abram... não, deixa eu falar só sobre mais uma coisa que eu esqueci. A respeito do catalisador. O catalisador é o outro fator que vai interferir na velocidade da reação. Okay? O que é um catalisador? O catalisador é uma substância que ele participa da reação sem participar. Ele está na reação, mas da mesma forma que ele entra, ele sai. Ele está ali para um único motivo. Qual é a função do catalisador? Ele diminui a energia de ativação e acelera a reação, ok? Então, o catalisador entra na reação, porém, ele não participa, ok? Ele está dentro da reação, mas da mesma forma como ele entrou, ele vai sair no final do processo, ok? Ele não entra nem como reagente e nem sai como produto, tá? Então, o catalisador ele só tem uma função, que é diminuir a energia de ativação e acelerar a reação. Então, por exemplo, quando a gente tem uma reação lenta, significa que você tem o quê? Uma energia de ativação elevada, ok? Quando você tem uma reação rápida, quer dizer que você tem uma energia de ativação baixa, ok? Então, esse é o objetivo do catalisador, acelerar, diminuindo a energia de ativação. Gente, isso é pergunta de prova, tá? Isso sempre cai em Enem, em vestibular, ok? Qual é a função do catalisador? Acelerar a reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. Pergunta. O que são enzimas? Quem são as enzimas, crianças? Poxa, esqueci. São moléculas que ajudam aqui na reação química, não é? Opa! Ajudam nas reações? São catalisadores. As enzimas são os catalisadores do nosso corpo. Então, assim, para você piscar no tempo certo, tem lá as enzimas que vão ajudar na reação química para que você pisque no tempo certo. Então, todas as reações que ocorrem no seu corpo, elas precisam ocorrer no tempo certo, ok? Precisam ocorrer no tempo certo. Aí entra o quê? Entram as enzimas, que são os nossos catalisadores. Por exemplo, os venenos. Como é que o veneno age? Como é que o veneno leva uma pessoa, um ser vivo à morte? O que ele faz? Qual é a função do veneno? Atacar as células do corpo? Fazer o quê? Atacar as células do corpo? Não, ele ataca quem? As enzimas? As enzimas, certo? O veneno anula a ação da enzima. Aí aquela reação que precisava ocorrer em determinado tempo não ocorre. E aí o organismo vem a óbito. Okay? Então o veneno ele atua como um inibidor na reação. Okay? Então ele vai eliminar a ação do catalisador. Okay? Então inibidor, contrário de catalisador. O catalisador acelera a reação. O inibidor vai fazer o quê? Ele vai inibir, eliminar a ação do catalisador, tá? Então, o veneno seria um exemplo de inibidor. Deu para entender? Tem mais algum tipo de inibidor? Por exemplo, quando você pega uma latinha de
Milho verde. Uma latinha de milho verde. Que tipo de substância tem ali dentro? Além do milho. Como é que chama aquele líquido? Um conservante. Conservante. O conservante também é um tipo de inibidor. O que ele vai fazer? O que o conservante faz? Conserva o alimento? Conserva como? Desacelerando a reação, a velocidade da reação. Exatamente. Ele vai desacelerar o processo de apodrecimento daquele milho que está dentro da latinha. Certo? Okay? Então, também é um tipo de inibidor. Agora, olha só. Eu quero que vocês abram a apostila. Na página 51 da apostila de vocês. Deixa eu sair daqui, que eu acho que eu salvei aqui. Ah, não é você, não. É aqui. Muito bem. Não. Muito bem. Então, olha, nós temos aí os exercícios da página 51, okay, que vai falar a respeito dos fatores. Ainda está faltando uma parte para a gente encerrar o assunto de velocidade, que é a lei da velocidade, que não deu tempo da gente falar hoje. Eu vou gravar uma aula, ou a gente vai falar disso na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, tá? Sobre a lei da velocidade. Então, os exercícios que nós temos das páginas 51 até a página 54 são sobre esses dois assuntos, ok? Fatores que interferem na velocidade da reação e lei da velocidade. Então, vocês farão os exercícios da página 51, da página 52 também, dá para vocês fazerem todos. Da página 53 também, dá para vocês fazerem todos. E da página 54, não é para vocês fazerem os exercícios 11, 12 e 13, ok? Então, dessas páginas, dessa atividade aqui, não é para fazer os exercícios 11, 12 e 13, que são sobre lei da velocidade, tá? A gente vai trabalhar na próxima aula. Tudo bem, crianças? Ok, Pro. Tudo bem. Alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje? Não. Não. Então, perfeito. Crianças, estudem. Eu também liberei uma trilha no Positivo On, ok? Se vocês quiserem começar a fazer, podem. Se vocês perceberem que tem exercício sobre a lei da velocidade, não façam os exercícios sobre a lei de velocidade, deixa a gente falar sobre o assunto primeiro, e aí vocês terminam na próxima semana, ok? Eu deixei essa trilha aberta até o dia 5, ok? Então, não precisa ter fissura para terminar a trilha. Vá fazendo a trilha, verifique onde estão suas dificuldades, porque, afinal de contas, esse assunto vai cair na prova, tá? Mas não tenham pressa. Se tiver lei da velocidade, aguarda, não responde aquela questão e deixa para responder na próxima semana, quando a gente tiver a aula, tá bom? Tá bom. Tá bom, Bruno. Ok? Então, meus amores, por hoje é só. Então, isso é tarefa para casa, essa atividade. E a gente se fala, então, na próxima semana. Tá bom? Tá bom, Pro. Fiquem com Deus. Boa aula para vocês. E até quarta-feira. Até, Pro. Tchau. Você Tchau. Dani. língua presa. Muito Saudade de vocês.